Glória a Deus. Amém, irmãos? Coisa maravilhosa, né? Esse é o nosso Deus. Hoje, como é um culto de Santa Ceia, né? A gente tem aquela tendência, né? E essa semana nós estudamos isso na quinta-feira, né? A Carol trouxe esse estudo sobre a imagem que nós temos de Jesus, né? E muitas pessoas têm a imagem de Jesus sofredor, um Jesus abatido, mas não é assim que ele está mais. Ele passou por isso e ele venceu. E esse hino traz exatamente isso. Está aqui em Apocalipse 19, eu gosto muito desse texto. Eu quero ler para os irmãos, né? Apocalipse 19, a partir do verso 11, depois nós vamos entrar na mensagem, mas eu gosto muito desse, porque a nossa vitória está aqui, irmãos. Amém? Esse é o nosso Jesus hoje. Diz assim, ó: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus! Aquela imagem que você viu naquele filme A Paixão de Cristo, foi. Jesus não está mais assim. Ele passou por aquilo por nós, mas hoje ele está em glória. Amém? Hoje o seu rosto brilha mais do que o sol. A sua voz é como a voz de muitas águas. Amém? Uma voz forte, uma voz poderosa. E todos que contemplaram a ele caíram aos seus pés. Amém? Quando Daniel vê a Jesus, ele cai aos seus pés. Quando o apóstolo Paulo se encontra com ele no caminho de Damasco, cai aos seus pés. Quando João vê ele lá no capítulo 1, cair aos seus pés. Não há força em nós. Só diante da presença dele. Só diante da glória e da majestade dele. Amém? Esse é Jesus hoje. As pessoas podem rir, podem desprezar, mas em breve ele vai voltar. As pessoas podem zombar e ridicularizar a nossa fé, mas em breve ele vai voltar. Amém? Em breve ele vai voltar. E a palavra de Deus diz que todas as nações da terra se lamentarão diante dele, porque o desprezaram, porque zombam dele, porque ridicularizam a sua palavra. Mas quando o contemplarem em glória, vão se lamentar e vão chorar e vão tremer diante da presença dele. E a Bíblia diz que todo joelho há de se dobrar, nos céus, na terra e debaixo da terra. Amém? E ele pisou e esmagou a cabeça da serpente. Não foi Maria. É uma mentira sendo espalhada. Maria passou na frente e esmagou a cabeça da serpente. É uma mentira. Maria serviu ao seu propósito. Mas quem reina e quem é todo poderoso é Jesus. Amém? É Ele. É Ele que esmagou a cabeça da serpente. Aquela serpente lá, e Deus falou de Gênesis. Jesus esmagou a cabeça da serpente. Jesus venceu. Glória a Deus. Vamos abrir no Salmo de número 46. E eu quero ler com vocês o versículo 11. Salmo bem conhecido, bem lindo este salmo. Salmo entre os filhos de Corá.
E o verso 11 está escrito assim: o Senhor dos exércitos está conosco. Quando você pensa o Senhor dos exércitos, lembra do que eu acabei de ler em Apocalipse. Amém? O Senhor dos exércitos, aquele que é varão de guerra, onde os filhos de Israel atravessaram pelo meio do mar, e Faraó veio atrás deles, e Deus sepultou o Faraó e o seu exército no meio do mar. Quando o povo de Israel saiu do outro lado, Moisés declarou isso: o Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Ele pelejou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, triunfou. E assim vai acontecer. Toda a arrogância, a prepotência dos homens deste mundo, toda a glória deste mundo, Jesus vai vir aqui e lá, Apocalipse diz que ele vai governar com cetro de ferro. Amém? Muitas pessoas têm a ideia errada de Jesus. Acham que Deus é um Papai Noel, bobão. A pessoa faz o que quer e que Deus não faz nada. Vão se aterrorizar, vão se assombrar. Isaías fala isso no capítulo 33. Quando os pecadores ouvirem que ele está, vão se assombrar. O terror vai tomar conta deles. O terror diante da glória e da majestade dele, porque ele vem para executar juízo. Apocalipse diz que é ele que pisa o vinho do furor da ira de Deus. Ele vai executar a justiça de Deus. Hoje as pessoas riem, zombam, apronta, faz o que quer. Mas quando se encontrar com Jesus, ninguém vai zombar, não. Ninguém vai ser bocudo. Vai acontecer com eles como aconteceu com todos os outros. Vão cair aos seus pés, chorando. Amém? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa palavra é uma palavra de vitória para mim e para você. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra nesta manhã, Senhor. Ah, Senhor Deus maravilhoso e santo, Tu és, ó Pai, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É o Senhor que está conosco, ó Pai. Fala nesta manhã, Senhor, a Tua igreja, aquilo que ela precisa ouvir. Usa a minha vida, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, na unção do Teu Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos que ter aquilo que a palavra de Deus declara como verdade na nossa vida. Porque muitas vezes nós somos tão influenciados pelo nosso cotidiano, pelas coisas que nós vemos, pelas coisas que nós ouvimos, por aquilo que nós vivemos, que nós olhamos para a palavra de Deus muitas vezes como se ela fosse uma coisa distante, longe das nossas vidas. Mas não é, é nisso que consiste a fé, você pegar e trazer ela para a tua realidade. A fé é a certeza daquilo que você não viu, é a prova daquilo que ainda não está ao alcance da sua mão. Mas é através da fé que Deus opera, que Deus se manifesta nas nossas vidas. E esse salmo diz algo maravilhoso, diz que esse Jesus poderoso e glorioso que eu acabei de falar, Ele está com você. E a tua maneira de passar o teu dia, de encarar a tua vida, tem que ser não no ponto de vista de que, eu estou sozinho, eu estou abandonado, eu sou fraquinho, ai de mim. Nós somos imperfeitos, somos fracos, mas o Senhor dos exércitos está conosco. Amém? Mas o Senhor dos exércitos está comigo. Quem sou eu diante de Satanás e dos seus demônios? Nós não temos força, mas nós não estamos sozinhos. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É Ele que nos cerca por detrás e por diante, diz a palavra dEle, e sobre nós põe a sua mão. É Ele que declara que Ele é quem nos guarda. O Senhor é quem te guarda. Não é assim que está lá no Salmo 91?
O Senhor é quem te guarda. Vai dar ordens aos seus anjos a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Porque quando a gente esquece disso, a gente começa a viver uma vida de tristeza, de abatimento, de angústia, de impotência. A gente não tem força para nada, porque se nós olharmos para nós mesmos, que força que nós temos? Qual é a capacidade que nós temos? Não temos força, por mais que o homem se ache que venha um vírus aí, acaba, leva o homem embora. Ou como está lá o pessoal lá na ilha, lá fugindo, porque o vulcão entrou em erupção, e quem é que vai dizer, não, aqui na cidade não, vulcão, ó, vai para lá. Adianta? Não. Quando vem a fúria de um tornado, de uma tempestade, de um tufão, que é o homem? Que é o homem? Mas nós temos um Deus que está conosco, que tem poder de apagar a força do fogo. Esse é o Deus que está conosco, aquele que tem poder de fazer cessar a tempestade e a tormenta, aquele que tem poder de ressuscitar os mortos, aquele que tem poder de multiplicar os pães e os peixes, aquele que tem todo o poder, Ele está conosco, Ele não somente está conosco, Ele é o nosso refúgio. Ele é o teu abrigo. Amém? Quando acontece alguma coisa com a criança, o que ela vai fazer? Caiu, tropeçou, machucou a criança pequena. Qual é a primeira coisa que a criança vai fazer? Vai olhar e procurar o pai e a mãe. Quando ela vê o pai e a mãe, ela pode estar chorando, ela pode estar machucada, ela vai querer o refúgio, o abrigo do pai e da mãe. Tem momentos aqui que a Estarzinha não quer ninguém, é só o pai e a mãe. Porque ela quer um refúgio, ela quer um abrigo, ela quer segurança. Você tem que entender que o Senhor é o teu refúgio e a tua fortaleza. E Ele está contigo para isso mesmo. Para te amparar, para te proteger, para te sustentar, para batalhar por você, para fazer aquilo que você não pode fazer. Para te dar aquilo que você não pode alcançar. Esse é o nosso Deus, e a nossa vida com o Senhor, ela passa por lutas e tribulações, mas sempre nós temos que estar cientes da presença de Deus e do poder de Deus na nossa vida. Eu quero ir com vocês lá para 2 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo fala da sua caminhada, e olha que coisa maravilhosa, 2 Coríntios 6. A partir do versículo 3. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado, antes como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Assim é a nossa vida, irmão. Você para analisar o que o apóstolo Paulo fala, ele fala aqui primeiro, nós não podemos dar escândalo em coisa alguma. Então o crente ele tem que ser uma pessoa exemplar. E eu me lembro,
E eu cresci no Evangelho, eu era pequeno, eu me lembro que antigamente quando a pessoa dizia que era crente, era praticamente um atestado de honestidade. Antigamente. Ele é crente. Então ele não mente, ele não rouba, ele não faz falcatrua. Era praticamente um atestado de idoneidade, a pessoa ser um crente. Por que nós nos acostumamos com essa inversão de valores? Hoje ser crente é sinônimo de ser uma pessoa que não é honesta, que não fala a verdade, que não vive direito. Por que isso? Está errado, irmão. Nós não podemos aceitar isso no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo, não dando nós escândalo em coisa alguma. Para que a gente tenha autoridade no falar, no pregar, no viver. Nós pregamos muito mais com a nossa vida do que com aquilo que nós falamos. Então nós temos que ter uma vida irrepreensível. Verso 4 ele fala assim, antes como ministros de Deus. Mas pastor, eu não sou ministro de Deus. É sim. Todos nós somos ministros de Deus. Todos nós somos chamados para pregar o Evangelho. Todos nós. Talvez você não seja um pastor, mas você é um ministro de Deus, mas você é uma pregadora do Evangelho, sim. Como ministros de Deus, tornamos-nos recomendáveis em tudo. Daniel capítulo 6. Vamos passar a vida de Daniel na peneira para ver o que nós achamos na vida dele errado. Não acharam nada. Nunca, eles mesmos chegaram à conclusão, os inimigos de Daniel, nunca acharemos coisa errada na vida de Daniel. É assim que nós temos que viver. É assim que o Senhor Jesus nos chamou para viver. O apóstolo Paulo está falando da vida com Cristo. Você tem que ser uma pessoa recomendável em tudo. Se tiver algum problema onde você mora, onde você trabalha, não. Você tem que ser uma referência. Ele não mente. Ele vai falar a verdade. Ele não rouba. Ele é honesto. Nós temos que ser uma referência de uma vida santa. Tornamos-nos recomendáveis em tudo. E aí ele começa. Na muita paciência. E aí você vai, coloca para você. Você está encaixado aí? E eu coloco para mim. Você coloca para você, eu coloco para mim. Porque essa palavra diz respeito a todos nós. Na muita paciência, nas aflições. Você consegue passar por aflições e não desanimar? E não jogar tudo para cima? E não achar que não vale a pena? Você consegue passar mesmo por aflição, seguir em frente? E ele fala aqui nas necessidades. Você sabe passar por uma necessidade sem blasfemar do nome de Deus? Sem murmurar? Sem achar que Ele te abandonou? Sem achar que, não está valendo a pena eu servir a Deus. Não, estou passando por necessidade. Nas necessidades, nas angústias. Você sabe passar por um momento de angústia? Sem voltar atrás. E aí quando a gente fala de angústias, pensa em Jó. Jó passou por angústia. Lembra de Jesus no Getsêmani? A minha alma está cheia de angústia até a morte. Mas a angústia venceu Jesus? A angústia venceu Jó? Não. Nos açoites e nas prisões. Nós não passamos isso aqui. Mas essa semana no Canadá, um pastor foi preso, porque durante a pandemia ele abriu a igreja dele. E aí ele foi preso, 6 anos de cadeia ele vai pegar, porque o crime dele foi abrir a igreja na pandemia. Nós não estamos passando por isso, mas em país comunista passa, não se engane. Em Cuba, na Coreia do Norte, na China, no Vietnã, Camboja, Laos, Mianmar. É crime ser crente. É crime ser de Jesus. Nós não estamos passando por isso aqui. Açoites, nós não passamos por isso, mas a igreja primitiva passou. Mas lá na Coreia e na China eles são torturados, sim. Mas em Cuba eles são torturados, sim. Às vezes a gente fica dormindo e achando que, não, imagina. Procura saber da igreja perseguida. Tem portas abertas, tem voz dos mártires. Esses tempos atrás eu vi de uma irmã que se converteu, e aí falaram para ela, já que você se converteu aqui na nossa cidade, você não tem direito mais nada, energia elétrica, água, nada.
Porque nós não aceitamos evangélicos aqui, cristãos aqui. E aí, irmão? O que você faz? Você nega Jesus para poder ter energia na sua casa, água, ou você fica firme com Ele? Nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos. Às vezes, a pessoa pede uma visita, às vezes a pessoa pede alguma coisa, dá trabalho. Dá trabalho você jejuar, você orar, você anotar o nome, né? Não, Deus sabe. Não é assim. A gente tem que ser uma pessoa que se envolva com as coisas de Deus nas vigílias. Você já passou alguma noite em oração na presença do Senhor? Ou você fala, não, isso aí para mim não dá não quero nem saber. No jejum, você já fez jejum alguma vez? Não, jejum, Deus sabe que eu não sou. Não é isso que a palavra de Deus está nos ensinando nas vigílias, nos jejuns, na pureza. Você é uma pessoa pura de coração? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Se o teu coração não for puro, você não vai ver a Deus. Então nós temos que ser uma pessoa pura de coração. Deus purifica o nosso coração se a gente pedir, amém? Mas nós temos que desejar. Na ciência, e quando fala ciência, não é a ciência daí não, é o conhecimento da palavra de Deus. Você lê a palavra de Deus, você procura se aprofundar na palavra de Deus. Não é a ciência humana, é a ciência do conhecimento da palavra de Deus. Eu leio a palavra de Deus, já li a Bíblia uma vez, já coloquei como meta da minha vida, eu li a Bíblia inteira pelo menos uma vez na minha vida. Você já parou para pensar nisso ou não? Você não se preocupa? Não vou ler não. Deixa o pastor ler. Não, irmão, todos nós temos que ler. Leia e releia. A Bíblia não é um livro comum, porque um livro comum você lê uma vez, acabou. Você já domina em parte aquele assunto. Mas a Bíblia é um livro espiritual. Então, se eu ler 10 vezes, quando eu ler a 11ª vez, Deus vai me mostrar coisas que eu não enxerguei nas 10 vezes anteriores. Se eu ler 50 vezes, quando eu chegar na vez 51, vai ter coisas que o Espírito Santo vai me mostrar que eu não vi nas outras 50 vezes. Porque ele é um livro espiritual, não é um livro de mente. É um livro de coração, do Espírito. E o Espírito ministra a nós. Então eu tenho que procurar crescer. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aquele que me ama, o que Jesus disse? Faz o que com a minha palavra? Guarda. Então vou chegar em casa, eu vou pular na estante, bem guardadinha, ninguém mexe, ninguém. Não é esse guardar que Jesus está falando. E não é o decorar, é o viver. Como é que você vai conhecer a Deus? Como é que a gente conhece a Deus? Como é que você conhece uma pessoa? Convivendo. Quem é casado sabe disso, que a gente só a partir do momento que você namorou, você noivou, mas quando você vai conhecer a pessoa mesmo, quando você vai morar junto. Aí que você vai conhecer a pessoa de fato e de verdade. Como é que você vai conhecer a Deus? Se você não for à Bíblia todo dia, se você não orar todo dia, se você não buscar a presença de Deus todo dia, você não conhece a Deus. Essa é uma falsa ilusão que às vezes nós temos. Lembra de Jó? Jó era uma pessoa que conhecia muito de Deus, ele achava. Mas quando ele passa por todo aquele processo, o que ele diz lá no final? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora o negócio é diferente. Agora não é só de ouvir falar, não. Agora eu estou te vendo. Agora eu estou te contemplando. Agora eu estou te enxergando. Lembra de Eliseu, quando o rei da Síria manda cercar a cidade, o moço dele está todo apavorado. Eliseu está tranquilo. Senhor, abre os olhos desse moço aqui. Eliseu está vendo Deus. Está sabendo quem é Deus. Abre os olhos dele para que ele veja, Senhor. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você está entendendo o que Deus está falando? Uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você provar e ver que o Senhor é bom. Deus quer isso, é intimidade comigo e com você. Deus quer realidade comigo e de você. Deus não quer que você conheça as coisas de ouvir falar. Deus quer fazer parte da tua vida e que você viva experiências sobrenaturais com Ele.
É isso que Ele quer fazer parte da tua vida. E mais aqui na longanimidade, você é uma pessoa longânima. Ou errou com você uma vez, já era. Você já põe a pessoa lá numa prisão eterna. Com você ela nunca mais vai ter chance nenhuma. Longanimidade, benignidade. Você é uma pessoa benigna, bom, até demais. Benigno é mais do que bom, é bom demais. Ah, pastor, sou bom, mas não sou bobo. O benigno tem que ser bom além da conta. E nós temos um Deus que é bom. Nosso Deus é bom. Nós não merecemos nada. Nada. Mas Ele nos deu tudo. Ele é bom. Ele é bom. Estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. O que Deus devia a nós? O que Deus devia a mim e a você? O que Deus deve a mim e a você? Deus deve alguma coisa para mim? Não. Deus deve alguma coisa para você? Não, não deve nada. Mas Ele te ama. Mas Ele decidiu te dar todas as coisas pela graça, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. No Espírito Santo, você tem buscado o Espírito Santo? Ou você tem que se conformado em viver uma vida sem a presença de Deus? Venho na igreja, vou embora, oro e não sinto nada. Você está se conformando com isso? Não, não pode. Você tem que buscar o Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo de Deus. Transbordar da unção e do poder do Espírito Santo de Deus. Onde o Davi peca, e você lê lá no Salmo 51, a maior preocupação de Davi é: não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele não pede: Senhor, eu não quero perder o reino. Ele não pede isso. Senhor, eu não quero que os inimigos entrem aqui e acabem com Jerusalém. Ele não pede isso. A única preocupação de Davi é: não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Você tem que buscar o Espírito Santo. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. No amor não fingido. E por que Paulo está falando de amor não fingido? Porque às vezes o nosso amor para com Deus é um amor fingido. Pastor, o que o senhor está falando? É um amor que se baseia somente naquilo que Deus pode fazer para mim. Esse é um amor interesseiro, é um amor fingido. Quantas pessoas, e aí eu vou falar não só de agora, mas da minha experiência de vida no Evangelho. Quantas pessoas eu já vi entrar na igreja porque estava com a vida destruída, porque estava com a vida acabada, porque estava doente, e receberam a bênção de Jesus e depois foram embora, viraram as costas. Um amor interesseiro, um amor falso, um amor fingido. Só estavam atrás da bênção, não estavam atrás de Jesus. Quando receberam, viraram as costas. Não quiseram saber de Jesus. Isso acontece, irmão. E às vezes nós estamos na igreja também, esperando receber alguma coisa só. E às vezes quando Deus não faz aquilo que a gente quer, a gente fica bravinho com Deus, bicudinho com Deus. Eu não vou orar não, porque pedi aquilo lá, o Senhor não fez, então eu vou orar mais. Para com o amor fingido, irmão. O amor não pode estar baseado nisso. Quer saber o que é o amor verdadeiro? Lá, Coríntios, 1 Coríntios 13. Eu não vou para lá agora não, deixa eu só confirmar. 1 Coríntios 13, se eu não dei a referência errada. Vê o que é o amor. Olha para Jesus e vê o que é o amor. Esse é o amor que tem que habitar em nossos corações, na palavra da verdade.
A palavra de Deus tem que transbordar dentro de você, porque ela é a verdade. Tem que estar fluindo através da tua vida. Tem que estar transbordando dos teus lábios. A boca fala do que o coração está cheio. Você consegue falar versículos de cor? Quando alguém está perto de você e está passando por um problema, você consegue lembrar de um texto da Bíblia para compartilhar com aquela pessoa ou não? Se não, está faltando encher teu coração da palavra de Deus. Precisamos encher o nosso coração da palavra de Deus. No poder de Deus. Você tem que provar o poder de Deus. O poder de Deus não é uma coisa que a gente, sei que Deus tem, mas eu não sei. Não. O poder de Deus está acessível a nós. Jesus nos comissionou a usar o poder de Deus. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. Não é assim? Vamos ver lá. O que Jesus fala? Marcos 16. A grande comissão não é só para pastores e líderes. A grande comissão não é só para obreiros, é para todos que entregaram a vida para Jesus. Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. O que Deus está falando? Esses sinais seguirão aos pastores. É isso? A quem tem um chamado especial. Olha, tem que ter um chamado especial, tem que ter uma vocação diferente. Não. Qual é a condição? Crer no poder de Deus. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Se uma pessoa se manifestar, você tem coragem de ir lá e orar ou você vai ficar morrendo de medo? Fala, ixi, Deus manda alguém aí. Não, você. O poder de Deus está sobre a sua vida, não é por você, na sua carne, é no poder de Deus que está sobre a sua vida. Você está revestido de autoridade, é como um policial. O policial, quando ele põe a farda, ele está revestido de autoridade. Um soldado, quando ele põe a sua farda, ele está revestido de autoridade. Nós somos revestidos de autoridade através do nome de Jesus. Estes sinais seguirão os que creem em meu nome. Quando você fala em nome de Jesus, Satanás já sabe que a conversa é com Jesus. Em nome de Jesus, Satanás já sabe, opa, agora é com aquele que sentou no cavalo branco, é aquele que o sol brilha mais do que, a sua face brilha mais do que o sol, é com ele o negócio, é com aquele que pisou na cabeça dele. Satanás sabe que o negócio é diferente. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Aqui ele está, quando fala pegarão em serpentes, não é para você caçar uma cobra e ficar pegando ela, não. Está falando de demônios, de forças espirituais. Jesus pisou na cabeça da serpente, quer dizer, Jesus está nos dando autoridade para exercermos sobre os espíritos malignos. Não é para a gente ter medo. Fizeram um trabalho para mim, fizeram... Não, nome de Jesus, isso aí está quebrado, está repreendido. Porque nós temos autoridade. Nós somos a autoridade espiritual de Deus. Amém? Se beberem alguma coisa mortífera, se alguém tentar envenenar você, Deus não vai permitir que nada te aconteça. Não é para você ir lá e pegar, fazer um teste, não. É uma coisa que pode acontecer. Não lhes fará dano nenhum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em nome de Jesus. O Senhor nos deu esse poder.
Lembra em Atos dos Apóstolos, os apóstolos chegam num lugar, eles começam a orar, as pessoas começam a receber o Espírito Santo. Tem um cara lá que era encantador, que era um enganador. Quando ele vê que pelas mãos dos apóstolos as pessoas recebem o Espírito Santo, ele chega e ele quer comprar aquele negócio. Não compra isso. Isso vem da nossa intimidade com Deus. Amém? O poder de Deus habita em nós através do Espírito Santo. Você tem que experimentar o poder de Deus. Que mais diz aqui, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, a armadura de Deus está sobre as nossas vidas. Amém? Armas espirituais, por honra e por desonra. Quer dizer, vão ter pessoas que vão nos xingar, esses crentes aí, não tem problema, pode nos desonrar, isso não vai me entristecer e nem vai me fazer desistir de Jesus, por infâmia e boa fama, falando mal. Pedro fala bem, hein? Não com verdade, mentindo falarem mal de vós. Não é porque você fez coisa errada, não, é mentindo. Como fizeram lá com Daniel, fizeram uma trama para pegar Daniel, porque não tinha o que falar dele. Então tem que criar alguma coisa, tem que inventar alguma coisa, porque nós andamos em fidelidade e justiça, como enganadores e sendo verdadeiros. Esses pastores, você já ouviu isso? Engana todo mundo. Você for lá e vai fazer a sua cabeça. Faz uma lavagem cerebral e aí você vai ficar tapado. Já ouviu isso? É isso aí, como enganadores e sendo verdadeiros. Que a verdade está na palavra de Deus. Como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Pode ninguém saber quem nós somos. Mas no mundo espiritual nós somos conhecidos. As pessoas viram Paulo expulsar demônio, foram lá, em nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio falou, opa, conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês eu não sei quem são. Os demônios sabiam quem era Paulo. Por quê? Há um selo em nós, um penhor da nossa herança que se chama o Espírito Santo de Deus. Eu posso olhar para você e não estou vendo nada, mas se um demônio olhar para você de longe, ele vê o selo do Espírito Santo. Ele sabe, opa, esse aqui não. Esse aqui é de Jesus. Esse aqui é servo do Altíssimo. Esse aqui tem o selo do Espírito Santo nele. Esse aqui, o Senhor dos Exércitos está com ele. Aquele que é de Deus, Deus o guarda, o maligno não lhe toca. Deus nos guarda. Que mais que ele fala aqui? Como morrendo, mas eis que vivemos. Quantas vezes? Não, isso aí não é vida não, você tem que viver um pouquinho. Todo domingo na igreja, todo domingo na igreja, todo domingo na igreja. Ah, vai viver um pouquinho. Já ouviu isso? Eu já ouvi. Como morrendo, mas eis que vivemos. A vida está em Deus. A vida não está nas coisas do mundo. Amém? Como morrendo, mas eis que vivemos. Como castigados, mas não mortos. Porque a vida habita em nós. Pegaram Paulo, açoitaram e Silas, couro neles. Prenderam eles no tronco. Estavam mortos? Estavam desanimados? Estavam louvando a Deus. É isso que ele está falando, como castigados, mas não mortos. Não estamos mortos. Lá no Rio Grande do Sul, tem um ditado que se encaixa aqui. Eles falam, não está morto quem peleja. Peleia, né? Que é a língua deles. Então, quando você está vivo, luta. Luta. O pessoal usa isso aí lá numa ilustração, se eu não me engano. Uma garça com o sapo na boca e o sapo pegando... O sapo está dentro da boca da garça, mas o bracinho dele, os dois bracinhos dele estão fora e ele está enforcando a garça. Aí eles põem esse ditado lá numas ilustrações. Não está morto quem peleja. Quer dizer, não se entrega, amém? Não se entrega. Que mais que ele fala aqui? Como contristados, mas sempre alegres. Tem que estar alegre, irmão. E aqui eu me lembro da irmã Cida, está sempre sorrindo. Tem que ter alegria. A alegria do Senhor é o quê? Quando que foi dito isso? Onde os judeus voltaram do cativeiro e reconstruíram com Neemias um templo. Porém não tinha ouro para revestir aquele templo. Era um templo pobrezinho, humilde.
porque eles não tinham recursos. E aqueles que tinham visto o templo de Salomão todo revestido de ouro por dentro, com aquelas colunas de cobre na porta, quando olharam aquele templo humildezinho, começaram a chorar, entristecidos por causa da miséria que eles estavam. E aí Neemias e Esdras, os dois começaram a falar para o povo: não, hoje não é dia de tristeza, hoje é dia de alegria, nós voltamos do cativeiro, Jerusalém está reconstruída, o templo está de pé de novo, não é dia de chorar, é dia de se alegrar na presença do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Crente não pode ser aquela pessoa jururu, ô dia, ó céus, ó vida, irmão, como é que está? Não, sou feliz. Por quê? Porque o Senhor dos Exércitos está comigo, porque o Deus de Jacó é o meu refúgio. Sou feliz porque Jesus está comigo, sou feliz porque eu tenho um lugar no céu, sou feliz porque eu vou herdar todas as coisas. Sou feliz porque Deus tem uma aliança comigo. Sou feliz porque meu nome está escrito no livro da vida. O prefeito dessa cidade pode nem saber quem eu sou, o governador, o presidente, nunca pode saber quem eu sou, mas Deus sabe quem eu sou, me conhece. Conhece o meu endereço, sabe o que me deixa triste, sabe o que me deixa feliz, sabe quantos fios de cabelo tem aqui na minha cabeça. Quando eu choro, a Bíblia diz que Ele recolhe as minhas lágrimas no seu odre, Ele me conhece. Como diz o salmista, Ele me conhece por detrás, por diante. Antes que eu fale alguma coisa, Ele já sabe o que eu vou falar. Ele conhece o meu assentar e o meu levantar. De longe Ele entende os meus pensamentos. Ele me conhece melhor do que eu mesmo. E Ele tem uma aliança comigo, de sangue, eterna. Ele não me deixou, Ele não me desamparou. E um dia Ele vai voltar e Ele vai chamar meu nome. Ah, meu irmão, um dia Ele vai voltar e vai chamar meu nome. E se eu morrer antes, eu vou me apresentar na presença dEle exclusivamente. Olha que bênção. A audiência vai ser exclusiva. Como Estevão, as pessoas estavam apedrejando Estevão. Acabamos com Estevão. Estevão estava olhando e o que ele vê? Jesus estava lá esperando Estevão. Está chegando o momento, meu filho. Está chegando o momento. Você vai vir para cá. Você vai entrar na glória. Está chegando o momento, Estevão. Paulo estava lá rangendo os dentes. Vou matar mais um. E Estevão estava vendo os céus abertos. Estava vendo a glória de Deus. Estevão chegou primeiro. Aleluia! Glória a Deus, passou da morte para a vida, é isso que Jesus falou: aquele que vive e crê em mim, não morrerá. Não morre. O olho fecha aqui, você já abre na presença de Deus, você já contempla a glória de Deus. Amém? Não podemos andar aí, meu irmão, contristados, tem que estar sempre alegre. Alegre, porque você é salvo com uma salvação eterna. Não tem dinheiro no mundo que compra. O homem mais rico desse mundo não compra um lugar no céu, mas você recebeu por direito. Deus te deu. Amém? Quando Paulo é preso lá no finalzinho de Atos, lá, ele está em Jerusalém, ele é preso pelos soldados romanos. O comandante lá do exército fala assim: ó, açoita esse homem, vê o que ele deve aí. Mas tinha uma coisa, Paulo era um cidadão romano. Paulo fala assim, ó, não é lícito açoitar um cidadão romano sem um julgamento. E então aquele comandante da fortaleza de Jerusalém pergunta: tu és romano? Sou. Como que você é romano? Eu, com grande soma de dinheiro, conquistei esse direito. Paulo diz: mas eu sou por direito de nascimento. E a Bíblia diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Se você sair daqui para entrar em outro país, você precisa de uma autorização, teu passaporte, né? Agora estão pedindo vacina, um monte de coisa. Quando você chegar no céu, meu irmão, você vai entrar lá por direito, porque você nasceu de novo, você é cidadão do reino dos céus. E a palavra de Deus diz: e você vai ter direito de entrar na Nova Jerusalém pelas portas. Porque há um selo, há um penhor em você, você está registrado no livro da vida. Quem é você? Eu sou aquele que nasci de novo. Busca nos livros, está o nome dele aqui, entra. Glória a Deus.
Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo e possuindo tudo. Olha que coisa maravilhosa. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Com o quê? Com coisa que o dinheiro não compra. O dinheiro não compra a salvação. O dinheiro não compra a paz. O dinheiro não compra o gozo. O dinheiro não compra o Espírito Santo. O dinheiro não compra as coisas que você pode compartilhar e dar de graça para uma pessoa. Você vai enriquecer a vida dela. O maior tesouro é a salvação em Cristo Jesus. E Deus nos fez despenseiros dessa graça. Aqueles que podem compartilhar essa graça, esse tesouro. Amém? Por isso que ele fala, como nada tendo, mas possuindo tudo. Sabe por quê, irmão? Que essa terra aqui, Deus vai renovar ela para nós. Amém? Deus vai passar um fogo aqui que não vai sobrar nada. Vai voltar ao estado original lá do Jardim do Éden. Essa terra vai ser um paraíso. E quando Ele restaurar isso, Ele vai entregar na nossa mão. Fala, pode entrar. É de vocês. É de vocês. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. É uma promessa de Deus. Mas não é uma terra que o homem degradou, que o homem poluiu, que o homem... Não! Uma terra restaurada. João fala isso. Vi um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça e onde eu e você vamos habitar. Um novo céu, uma nova terra. Deus vai entregar para mim e você. Como nada tendo, nós somos donos de tudo. Todas as coisas nos pertencem. Jesus fala, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Tudo pertence a Jesus. E Jesus pegou a gente e nos tornou um com Ele. Que coisa maravilhosa! Ele fez isso através da igreja. Através da igreja, não falo através de uma placa, de uma denominação, mas através da igreja de Jesus Cristo, nós nos tornamos um com Ele. Somos um com Jesus. Eu quero encerrar aqui para Romanos capítulo 8. Paulo tem um entendimento tão maravilhoso sobre estas coisas. 8:18, inicialmente, eu quero ler com vocês. Olha que Paulo fala aqui. Porque tenho para mim por certo, porque para mim, eu estou invertido tudo aqui, vou ler de novo. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque Paulo está falando para mim e para você, tem luta, tem tribulação, mas vai ter glória também. Hoje tem luta, hoje tem tribulação, hoje você está passando por aflição, mas Deus vai colocar uma glória sobre mim e sobre você. E tudo isso que nós passamos não vai se comparar. Nós não vamos nem lembrar, meu irmão, de tudo que nós passamos nessa terra. Essa terra vai ser esquecida, porque nós vamos estar na glória de Deus. Tem luta, tem tribulação, tem choro agora, mas tem glória também. Tem glória de Deus para nós. Olha, a partir do 35 ele fala, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. Quando você conhece a Jesus, quando você se encontra com Jesus, nada. Pode vir o que for, pode vir tribulação, pode vir angústia, pode vir perseguição, pode vir fome, pode vir nudez, pode vir perigo, pode vir espada. Por isso, quando você olha para a história da igreja,
Eles preferiam ser lançados no Coliseu para ser devorado pelos leões do que negar Cristo. Você conhece Jesus dessa forma? O que você conhece de Jesus meu irmão amado, suficiente para você hoje, se falar para você, olha, eu vou colocar você na cova dos leões e os leões vão vir te devorar. Você teria coragem de falar, pode me colocar? Você teria coragem de falar como Ananias, Misael e Azarias, rei, parou, não precisamos de tocar nada, o negócio é o seguinte, quem não adorar a estátua vai ser lançado lá, pode jogar, que nós não vamos adorar isso aqui não. Não, mas é o rei Nabucodonosor, mas não precisa nada. É lá, vai jogar lá, pode jogar. Eu não nego o meu Deus, eu sei quem é o meu Deus, eu sei o que está guardado para mim, eu sei o que está me esperando. É para jogar na cova dos leões? Pode, é Daniel. É para jogar na cova dos leões? Pode jogar. Eu não volto atrás, não. Eu não volto. É como Pedro, vão crucificar? Tranquilo, não tem problema, só de ponta cabeça. Não me assusta a cruz, eu só não sou digno de morrer como o Senhor, inverte, eu quero ser crucificado de ponta cabeça. Meu irmão, nós temos que conhecer Jesus nesse nível. É nesse nível que nós temos que conhecer Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está falando, nada pode nos separar do amor de Deus, nada. Não é uma luta, não é uma tribulação, não é uma angústia. Quantas pessoas hoje deixando Jesus? Por qualquer coisa larga Jesus, qualquer coisa vira as costas, abandona, não quero mais ser crente. Irmão, não conheceu Jesus, não sabe quem é Deus, não sabe. É um amor fingido que Paulo fala, é um amor fingido, não é um amor verdadeiro. Onde você conhece de verdade quem é Jesus, você não larga por nada você larga de Jesus. Pode fazer com você o que quiser, Nero desistiu de pôr os cristãos lá no Coliseu. Falou, não tem graça. Eles não gritam, eles não esperneiam, eles não choram. Eles simplesmente se ajoelham e morrem lá quietinho. Lá. Não tem graça. Está registrado na história. Ele falou, não tem graça matar os cristãos aí. Eles não dão espetáculo. Porque as outras pessoas que não tinham Jesus corriam, se desesperavam, gritavam. Os cristãos não, simplesmente se ajoelhavam e morriam como ovelhas. Somos entregues à morte todo dia. Por que não tinha desespero neles? Meu irmão, eles estavam saindo daqui para entrar na glória. Que desespero, estavam sendo perseguidos, torturados. Nós vamos encontrar Jesus, quem nós vamos estar preocupado? Feche teus olhos. Antes de nós passarmos para a Santa Ceia, o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Isso não é uma promessa, isso é um compromisso de Deus comigo e com você. É a realidade. Ainda que você não esteja sentindo nada, ainda que você não esteja vendo nada, o Senhor dos Exércitos está com você. E o Deus de Jacó é o teu refúgio. Você pode até estar displicente. E quantos de nós estão displicentes? Em vez de buscar refúgio no Senhor, a gente busca refúgio em todo mundo. Só quando todas as portas se fecharam, nós vamos em Deus. E está errado. Ele tem que ser o primeiro lugar. Porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Está na hora de você dar um passo a mais na direção do Senhor. Está na hora de você fazer aquilo que o profeta declarou: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sair dos rudimentos, como o apóstolo Paulo diz, sair dos rudimentos. Crescer nessa fé. Estabeleça um compromisso de ler a Bíblia, estabeleça um compromisso de orar, de jejuar. Estabeleça compromissos com Deus que vão te levar mais perto do Senhor. Às vezes a gente jejua, mas porque a gente quer alcançar uma bênção. Não. Jejua para se humilhar,
Jejua não pensando em alcançar alguma coisa, jejua simplesmente pelo fato de que você quer se humilhar e se consagrar mais a Deus. Quando Deus fala, ali respondendo à oração de Salomão em 2 Crônicas, e fala assim: o meu povo que se chama pelo meu nome. Primeira coisa, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Olha o processo que Deus está ensinando para nós. Se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se arrepender dos seus maus caminhos. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos vencer certas coisas na nossa vida? Porque a gente não se humilha perante Deus, a gente não ora e a gente não busca a face do Senhor. E aí a gente não consegue vencer o pecado. Mas se a gente fizer o processo que Deus nos ensinou, eu vou me humilhar. E como é que a gente se humilha? A palavra de Deus fala do rei mais maligno que Israel já teve, Acabe. A Bíblia diz que ninguém em Israel foi tão maligno quanto Acabe. Mas quando o profeta Elias vem dizer para ele, olha, ele tinha matado Nabote para tomar posse da vinha de Nabote, Elias disse, olha, o Senhor vai entrar em juízo com você. Quando Acabe ouviu aquilo, a palavra de Deus diz que ele começou a se vestir de pano de saco, a jejuar e a se humilhar perante o Senhor. E Deus disse para Elias, olha Elias, porquanto Acabe se humilhou na minha presença, eu não vou executar essa justiça nos dias dele, depois vai ser sobre o filho dele. Se Deus foi capaz de se compadecer do rei mais mau que Israel já teve, porque ele se humilhou perante o Senhor, o que Deus não pode fazer nas nossas vidas se nós nos humilharmos perante Ele? Jonas foi enviado a Nínive, e a palavra de Deus diz que eles eram grandes pecadores diante da presença do Senhor. E a mensagem foi dura: arrependei-vos, porque dentro de 3 dias Nínive será subvertida. Quando o rei de Nínive ouviu aquela palavra, ele se humilhou e ele deu uma ordem para todos os moradores de Nínive: vamos jejuar, vamos nos vestir de pano de saco, vamos nos arrepender perante a face do Senhor. Quem sabe Ele nos perdoa. E a palavra de Deus diz que Deus ouviu aquele clamor, aquele arrependimento. Deus viu, atentou que eles se humilharam perante a face do Senhor. E Jesus deu testemunho dos ninivitas. Jesus disse: os ninivitas se levantarão com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Se humilhar, orar, buscar a face do Senhor. É isso que está faltando para nós. A gente ora, mas a gente ora só pedindo bênção. A gente não ora para buscar a face do Senhor. A gente não ora pelo prazer de estar na companhia de Deus. A gente não ora para se humilhar, para dizer: Senhor, eu pequei, eu errei. Como o salmista nos ensina: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Prova-me, Senhor. Nós temos que fazer isso. Senhor, tem alguma coisa errada em mim? Tem algum pensamento mau? Tem algum desejo mau? Passa o teu raio-x em mim, Senhor. E me confronta com o pecado para que, Senhor, eu venha me arrepender e não deixa nada oculto na minha vida. Não deixa nada, Senhor amado, que pode me levar a cair, Senhor. Ah, Senhor, sonda-me, conhece o coração, prova-me os pensamentos, é a oração do salmista. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Lembra do que Deus falou: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
O número de cristãos está aumentando cada vez mais no Brasil, mas a nossa terra ainda não está sarada. Porque poucos, muito poucos, se humilham perante a face do Senhor, oram, buscam a sua face e se convertem dos seus maus caminhos. A maioria ora, mas porque quer alcançar alguma coisa. A maioria não quer se converter dos seus maus caminhos, quer que Deus aceite o seu pecado. É por isso que esta nação ainda não foi transformada. Embora o número de crentes aumente a cada dia, está faltando fazer aquilo que Deus nos ensinou a fazer. E é isso que eu e você precisamos fazer. Em nome de Jesus. Amém?